máscara, não é? Percebe-se melhor. É. Isto é carinha, não é? Nós já nem conhecemos os alunos que é mais. Isto é tão estranho. Hoje estamos aqui para conversar um bocadinho convosco sobre. Desculpa. Não faz mal. Com problema. Não faz mal. Hoje viemos aqui à Escola Secundária de Camões falar convosco e do projeto Ler para. Como é que é o projeto? Agora não está cá ninguém. Ler para. Ler para viver. Ler para. Não. Antes disso é ler para. Como é que se chama o projeto? O título principal do projeto? Ler para. Para despertar de. Engenhos Curiosos. É assim que se chama ok. o projeto Chapéu. E depois há outros projetos que vão confluir aqui. Então vamos começar novamente, desculpem, pode ser. Não vamos fazer isto sempre, mas pronto, é só para começar. Hoje viemos aqui à Escola Secundária de Camões para falar convosco alguns dos protagonistas deste projeto no âmbito do 1420 a Ler, do movimento 1420 a Ler, que se chama Ler para Despertar Engenhos Curiosos. É este o nome do projeto, que é, digamos, o chapéu para vários projetos que vão confluir nesse. E então eu gostava de saber o que é que andaram a fazer durante este tempo, no âmbito deste projeto, as vossas experiências, escolherem um momento, uma atividade que tenham gostado mais. Laura, pode começar? Então, a atividade, o momento que gostei mais foi a apresentação final, porque foi aí que todo o trabalho se mostrou, todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano foi realizado, foi apresentado. Essa apresentação consistiu na leitura de poema de textos da Maria Gabriela Lansol, escolhidos de obras dela, nomeadamente do livro O Começo de um Livro é Precioso e da Seba ao Ser. Essa apresentação foi acompanhada por duas músicas de Bach, tocadas ao vivo, e foi aí que deu para sentir o que é o poder da literatura, ou seja, como os textos escritos por aquela autora puderam criar toda aquela apresentação e toda aquela dinâmica que se proporcionou. E quem é que quer agora falar um bocadinho da sua experiência neste projeto? Nesta apresentação final, nesta apresentação final, também houve outras pessoas que participaram? Imagino? Não? Sim? Então, quem é que quer falar agora? Nós participámos de várias formas diferentes ao longo deste projeto e também na própria apresentação final que a Laura falou. Muitos de nós leram textos escolhidos da Maria Gabriela Lansol, tinham sido escolhidos logo no início do ano e, portanto, já os conhecíamos. Obviamente que o momento da leitura pública é sempre o mais importante porque é um momento em que passamos da nossa experiência individual com os textos para a partilha. E este projeto começou, assentou numa frase inspirada na Maria Gabriela Lansol, e que também foi o lema da escola. É um espaço onde se entra e sai livremente como no pensamento. E, portanto, nós começámos este projeto pela escolha dos textos, mas depois acabámos por fazer atividades de outra índole, como, por exemplo, a elaboração de uma entrevista em que um de nós fazia da própria autora, da própria Maria Gabriela Lansol, e os outros faziam de intervenientes e faziam-lhe perguntas sobre a sua vida e, de certo modo, também lhe diziam e lhe revelavam como é que ia ser o seu futuro, e falando-lhe também de algumas das obras mais importantes ao longo da sua carreira literária.
E, embora não saiba muito bem qual é o impacto da obra desta autora, porque é uma autora de culto e ainda tem de ser descoberta, e acho que nem sequer é estudada no ensino superior ainda, deu-nos a conhecer a obra e deu a conhecer também às pessoas que assistiram um pouco da obra dela, e daqui para a frente há muito para explorar. E acho que é, pelo menos é isso que eu retiro de toda esta experiência e do trabalho que foi realizado ao longo do ano. Bem, é isso mesmo que se pretende nos projetos do movimento 14 fazer, é mesmo descobrir autores que normalmente não são estudados e também para vê-los de maneira diferente, é mesmo esse o propósito deste projeto. E as outras os outros colegas, em que é que participaram no âmbito deste projeto? Diga, como é que se chama? Que já me esqueci do seu nome. Sim. Pedro. Pedro, então Pedro, diga lá coisas. Como é que eu participei? Sim. Basicamente também entrei assim um pouco na reta final deste projeto em específico. É interessante dizer que entrei a partir do Ler para Viver, que a maior parte destes projetos são protagonizados por alunos da professora Cristina Duarte nas suas turmas, ora clássicos ou então literatura portuguesa. Eu estive com ela de literatura portuguesa, só que não entrei em clássicos, então foi a partir do Ler para Viver que entrei. E mesmo assim foi bastante interessante, estava muito bem estruturado, visto que não tive dificuldades nas a integrar-me, em concluir bem a minha tarefa. E tive a oportunidade de estudar mais uma autora muito interessante que tem uma perspectiva de narrativa muito singular, que nunca tinha experienciado outra antes que fosse sequer semelhante. Como é que se chama? Bruna César. Bruna. Sim. A Bruna participou noutro ramo do projeto Ler e Despertar Engenhos Curiosos. Qual é que foi o projeto? Foi o projeto Monstra. Monstra. Sim. E então, conte-nos lá um bocadinho dessa experiência. Eu acho que foi uma experiência gratificante. Nós tínhamos começado antes da pandemia o projeto, só que infelizmente foi adiado e foi só quando, no ano letivo de 2020-2021, quando voltámos para a escola, começámos o projeto. E acho que foi por esse motivo que foi tão gratificante, porque depois de termos ficado todos isolados, fizemos um trabalho bastante criativo com a animação. Eu sou do curso profissional de fotografia, então juntámos a fotografia com a animação e acho que foi muito interessante e diferente para o curso, porque acho que nós todos ficámos um pouco desmotivados e acho que esse projeto trouxe uma diferente aura para o nosso curso. E acho que o momento que eu mais gostei foi no fim, quando vi o resultado magnífico que foi o nosso projeto. E a colega do lado também participou neste projeto. Como é que ela se chama? Rafaela. A Rafaela. Ela participou também nesse projeto que falou a Bruna. Sim, eu também. Nós fomos as duas do mesmo grupo, então. Porque o vídeo final foi um conjunto de animações de toda a nossa turma. E no caso, nós trabalhamos na mesma animação. E eu achei muito interessante porque a técnica que trabalhamos foi stop motion, que é basicamente uma animação somente com fotografias, que temos que fotografar quadro a quadro, e às vezes um segundo demorava cerca de 2 ou 3 horas para fazermos. Então a nossa, eu acho que foram uns 15 segundos mais ou menos, e demoramos uma semana inteira para fazer, trabalhando de mais ou menos 8 da manhã até 7, 8 da noite. E foi muito interessante porque realmente tivemos que fazer tudo, desde as fotografias até a animação, a sonoplastia. Todos os efeitos que existem na animação foram feitos manualmente. E foi feito por nós duas e por mais outras 4 colegas, perdão. Então, eu achei muito interessante e realmente eu acho que me fez valorizar muito
esse tipo de trabalho. Já assisti alguns filmes que são stop motion, me fez valorizar muito, muito, muito. Então, eu realmente gostei da experiência e pretendo, se algum dia eu tiver oportunidade, fazer mais coisas em relação a isso. Agora, a Rafaela falou de uma coisa que até agora não tem falado muito, que é a dificuldade. Fazer uma coisa nova também traz alguma dificuldade e algum esforço e algumas surpresas menos boas. Querem falar um bocadinho disso também? Sim? Acho que sim. Bruna? Durante o projeto que nós estávamos, nós queríamos que não fosse só a animação, mas tinha que ter som. Então nós, por exemplo, era muito difícil saber que som utilizar para aquele momento da animação. Então eu lembro-me que nós fomos para lugares da escola fazer vários sons para ver qual ele é que ficava melhor. Nós fomos para o sótão. Foi perto do laboratório de fotografia? Sim, perto do laboratório de fotografia, onde estavam as escadas amarelas. Nós começámos a martelar aquilo até dar um som que nós gostássemos para fazer o projeto. Eu acho que isso mostrou o nosso trabalho, o quão empenhadas nós estávamos a querer que aquilo ficasse perfeito, ao nosso ver. Nosso gosto, sim. Muito bem. E, desculpe, mas eu não me lembro do seu nome. Rita. A Rita. E a Rita? Em que é que participou? Eu por acaso fiz o papel de Maria Gabriela Lansol na entrevista e por acaso a entrevista era e foi filmada, mas quando chegou a altura da apresentação final, a entrevista não estava pronta para ser apresentada como vídeo. Então nós acabámos por fazer a entrevista em duas modalidades, que era em vídeo, que está neste momento a ser montada, que era ao vivo. E eu acho que isso foi bastante interessante, porque eu só descobri que íamos fazer a entrevista ao vivo para aí um dia antes. Então eu acho que estávamos todos um bocadinho com a adrenalina, e acho que foi pela adrenalina que correu tão bem, porque tinha de ser tudo no momento. Eu acho que se tivéssemos mais tempo, por acaso corria pior. Às vezes é assim, sim. E eu por acaso não estava nada à espera de que um projeto de literatura me levasse a fazer algo pelo menos parecido com teatro, porque pronto, não era isso que eu tinha em mente, mas eu acabei por gostar muito e acho que de outra maneira não teria a oportunidade de viver o que vivi. E acho que uma das coisas mais interessantes foi ver como uma mudança muito pequenina na leitura dos poemas pode fazer uma diferença brutal em como os poemas são absorvidos. Eu lembro-me de ouvir não sei quantas vezes os poemas dos meus colegas em todos os ensaios, e cada vez que uma pequena alteração era feita eu sentia essa alteração. Eu acho que de outra maneira não ia ter capacidade de reparar nesse tipo de coisas. Bem, o que é que vocês acham desse cruzamento da literatura? Como disse agora, não costumava ver, não sabia que estudar literatura podia ter a ver com estas linguagens todas, não é? Com estas expressões todas. O que é que vocês acham disso, relativamente ao cruzamento entre várias linguagens, várias formas de expressão? O que é que acham? Acho que esse foi não só um dos propósitos principais deste trabalho, mas também o propósito principal da disciplina de Clássicos da Literatura, que foi a disciplina em que muitos de nós tiveram durante este ano como opcional, e foi a partir daí que também participámos neste projeto. A literatura não é só a literatura, como é óbvio, a literatura é o conjunto das outras artes todas, e as artes vivem muito do diálogo, desse diálogo que existe. E certamente na obra da Maria Gabriela Lansol nós podemos notar isso, tal como já foi referido pela inclusão e pela seleção de alguns certos de Bach e de Ligeti, mas também na própria pesquisa que fizemos, estava a falar das dificuldades que tivemos durante o desenvolvimento deste trabalho. Foi um trabalho, um projeto desenvolvidos ao longo do ano todo, e portanto atravessámos períodos em que estávamos todos cá, estávamos na escola, outros em que estávamos confinados, e não parámos de nos encontrar e de nos reunir para decidirmos aquilo que precisava de ser decidido em relação ao trabalho.
E foi aí que, por exemplo, conhecemos a Pina Bausch e que selecionámos as imagens que depois foram utilizadas na apresentação. E, portanto, os ensaios, como a Rita estava a dizer, os ensaios que fomos fazendo ao longo do ano foram muito... Não foi apenas chegar cá e desenvolver o projeto como se fosse um outro ano qualquer. Encontrámos algumas adversidades, mas acho que no fim depois colhemos o fruto todo do trabalho que fomos desenvolvendo. Bem, alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Eu queria só acrescentar no seguimento do que a Rita disse em relação ficarmos tão entranhados no projeto e nos textos e no conhecimento dos textos. A Rita disse que qualquer alteração se notava e eu acho que é aí que se vê o quão esta autora nos acaba por marcar. O facto de nos ter feito envolver nisto vai marcar-nos como autora de uma maneira diferente e se calhar muito mais marcante que os outros autores que aprendemos na escola e é isso. Só do currículo, não é? Que aprender no currículo, sim. E depois também algo que ajudou foi a visita ao Espaço Lansol, que nos deu outra percepção da autora, fez-nos conhecer melhor a autora e falar com o professor João Barrente e a professora Maria Etelvina Santos, fez-nos também perceber melhor e criar e aproximar-nos mais da Maria Gabriela Lansol. Muito bem. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Sim, eu gostava apenas, pelo menos da minha parte, de concluir. Queria pegar um pouco no que a Rita há bocado estava a dizer. Eu acho que este tipo de projetos são, de certa forma, o testemunho do poder da literatura, porque realmente é a expressão de como a literatura não é só tinta em papel, como é que eu ia dizer? Transita disso para discurso em público, para o movimento de ideias, para a disseminação de ideias. E se não fosse pela literatura, nunca teria falado em público como eu falei nestes anos. Nunca teria tido esse tipo de experiência. Eu gosto de teatro, mas nunca pensei em experimentar teatro. E foi a partir do amor pela literatura que aprendi muitas coisas sobre mim próprio. Comecei a ver o mundo de uma forma completamente diferente. Tornei-me mais calmo, mais sereno e entendo melhor a vida em si, graças a este tipo de projetos e à literatura em si. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu adorei. Até que nos transmite a literatura. E o facto de ser apaixonado, a tua paixão é que nos faz querer tanto apaixonar-nos por isso. Exato. Não, tive muita sorte este ano e nos anos anteriores com os alunos que se inscreveram nas minhas turmas, quer de literatura portuguesa, quer de clássico de literatura, porque são alunos muito curiosos, alunos que com facilidade são despertados para o mundo cultural, o mundo da literatura, mas não só da literatura. Nós investimos sempre muito na relação, como dizia o Miguel, da literatura com os alunos. Conseguimos ver no YouTube das apresentações dos espetáculos da Pina Bausch. Fizemos também um trabalho de profunda investigação sobre os autores que estavam próximos da Pina Bausch, da Pina Bausch não, agora enganei, da Maria Gabriela Lansol, no que diz respeito à música. Portanto, eles ouviram muito Ligeti, que é uma coisa que é muito invulgar nestas idades, os alunos que não frequentam escolas de música ou o conservatório, conhecerem um autor da música contemporânea. Visitaram também o Bach e depois houve alguém que fez também um trabalho extraordinário, que não está aqui, que é o meu colega Mário Rita, que foi ele que, a partir das sugestões das imagens recolhidas pelos alunos e depois através de imagens que ele próprio criou e outras que ele encontrou e que transformou e que deu um lado de uma beleza estética, de facto, à apresentação pública, de que nós nos iremos recordar, acho eu, durante muitos anos, e que, enfim, está no registro daquilo que foi filmado durante essa sessão. E depois, digamos assim, que fica também outra recordação, que é muito importante, que é a recordação da filmagem e da montagem da entrevista, porque essa entrevista mostra de que maneira os alunos, digamos assim, se apoderaram
daquilo que são as palavras, as expressões que a própria escritora usava e também da forma empenhada e na forma muito cuidada, muito escorreita, como eles escreveram o guião da entrevista, que mostra também um grande apuro a nível da utilização da língua portuguesa, do português, que é muito importante porque a literatura e o cultivo da língua andam juntos. De modo que eu fiquei satisfeita porque foi um trabalho que, no fundo, se articulou, teve uma relação muito íntima com muitas componentes, nomeadamente com as outras artes. E parabéns aos alunos que foram os principais intervenientes. Obrigada. E vocês querem acrescentar alguma coisa? Agora, assim, em relação à vossa professora, à escola? Queremos agradecer à professora por ser uma apaixonada pela literatura e por poder transmitir essa paixão aos alunos. Miguel, queres acrescentar? Sim, sobretudo por nos ter incentivado, perceber que também éramos uma parte importante deste projeto, deste trabalho, que nos ia ser útil não só para aquilo que depois poderíamos vir a fazer no futuro, mas também, como a professora disse, pelas recordações que ficam, por aquilo que fizemos em conjunto, pelos momentos em que nos deparávamos com o desconhecido e que tínhamos que arranjar uma maneira de pegar nele e de o transformar numa parte que depois poderia ser integrada na nossa apresentação, por exemplo. E só por isso eu tenho a agradecer. E ficar grato também. Eu queria apenas outra vez agradecer à professora Cristina Duarte, pois é uma verdadeira força da natureza no que toca à literatura. Tem um dom da palavra e um dom do ensino que é muito, muito raro. A forma como consegue movimentar uma turma, um par de alunos a ler, a saber como ler, porque é isso que ela transmite melhor. Ela podia conhecer só um livro que conseguia transmiti-lo, conseguia potencializar o seu máximo potencial, conseguia fazer passar a sua mensagem da forma possível. É uma apaixonada pela literatura, não é? É o que mais fica marcado. Exato. Obrigado. Olá, muito obrigada por estarem aqui hoje a falar connosco sobre o projeto integrado no movimento 1420 a Ler, que se chama Ler para Despertar Engenhos Curiosos, nesta escola, que é a Escola Secundária de Camões. E gostava de saber, Carolina, em que é que participou? Quais foram as atividades, os subprojetos do grande projeto em que participou? Diga-o. Eu participei nos UEMAs, nos Pictopoemas e em alguns projetos com a professora Ana do Canto sobre o Dia de Camões, em que nós usamos algumas dos versos de Camões e algumas das principais características da lírica de Camões para criar projetos artísticos e relacionados com a literatura. Não ponha já a máscara, porque nós queremos ouvi-la mais. Sim, então um dos projetos foi o Pictopoemas, foi isso? O que era esse projeto? Com a minha turma, pelo menos, foi com o Amor de Perdição, mas eu acredito que também houve uma turma que fez isso com os Maias. E a nossa professora tirou fotocópias de algumas das páginas dos livros e a partir dessas páginas nós tínhamos que criar, podíamos riscar palavras ou sublinhar palavras ou fazer desenhos à volta, de forma a criar outro objeto literário com aquelas palavras que já estavam lá, que já faziam parte da história. Portanto, e nós fizemos isso antes de lermos o livro. Então, foi o nosso primeiro contacto com a obra foi uma ação nossa de destruição e de modificação daquilo que aquelas páginas queriam dizer. Não sei se foi destruição, talvez tenha sido uma desconstrução, se calhar. Sim, não destruíram. Sim, digo isso só porque nós tiramos as palavras e modificamos o que lá estava de uma forma, em alguns casos, um pouco abrupta, a passar a caneta preta por cima de quase tudo. E depois, qual é que foi, o que é que sentiram quando leram? Porque isso foi antes de lerem. E depois quando leram o texto? Foi interessante, porque acho que nenhum de nós fez com aquilo qualquer coisa que tivesse alguma semelhança com o que a história queria dizer, mas
nós depois reconhecemos, enquanto líamos as páginas que nós riscamos e lembrávamos do que nós tínhamos feito. Mas eu acho que foi interessante porque é quase uma desmistificação do que nós vamos ler e do livro e das palavras, principalmente se tratando da literatura portuguesa mais antiga, porque um clássico, não é? Da literatura portuguesa, sim. Causa um pouco de estranheza no início. Eu acho que é uma atividade interessante porque nos desperta essa outra visão sobre o que nós estamos a ler. Pictopoemas, e o que era isso dos zoopoemas? Os zoemas foram poemas que nós podíamos escrever ou buscar de outros autores e tinham de ser poemas sobre animais. E depois tínhamos de acompanhar com algum outro, ou um desenho, ou eu fiz um vídeo onde estivesse presente o animal sobre o qual o nosso poema se tratava. Eu pessoalmente fiz um vídeo com os gatos que vivem pela minha rua e li um poema por cima. Houve vídeos muito interessantes. As colegas também participaram nesta atividade, não foi? Rafaela, o que é que lhe coube? Qual foi o animal que lhe coube? Eu fiz um desenho de um leão e depois também, um poema também. O poema eu quis fazer uma espécie de personificação pessoal com o próprio leão, então se trata de uma pessoa necessariamente, não do leão. Então, sim, acabei escolhendo porque acredito que seja o animal que eu mais me identifico. Então, foi isso. E a Bruna, qual é que foi a sua? Eu fiz sobre uma borboleta. Eu fiz uma fotografia, vários objetos com a borboleta lá. E o poema foi feito por mim e foi um pouco também personificação, só que do que o animal significa por conta da borboleta ser o efeito borboleta. Eu juntei isso eu estou a tentar lembrar qual é a palavra, depois eu estou a lembrar, mas é isso. Sobre o projeto eu achei interessante porque eu, por exemplo, eu adoro escrever, ou pelo menos mostrar os meus poemas, gosto sempre de deixar para mim, e quando a professora Carla Simão, do nosso curso, disse para nós fazermos, foi um desafio acompanhar a fotografia com a escrita e juntar uma só. Eu depois também fiz um vídeo com os 3 elementos juntos, então acho que acabou que no final ficou um projeto interessante. Gostou do resultado? Exato. A Carolina também participou ainda noutros subprojetos. Em que é que participou mais? Sim, no projeto do Erasmus+, nós fizemos algumas... Sim. E no Ler para Viver também ou não? Não, eles, aquela construção que fizeram, que a professora falou, no Aula Mundo, que está integrada no projeto, que deve ter a ver com construção ou de livros-objeto, ou fizeram alguma coisa nesse âmbito? Nós fizemos capas para livros, que acho que a professora deu à biblioteca, e também fizemos, construímos carimbos com base em elementos icônicos da lírica camoniana, o mar, a mulher, o amor, e também fizemos um cadáver esquisito, que era um livro desdobrável, em que cada um de nós fez uma parte, também era baseado nesses elementos da lírica camoniana, e também teve um resultado muito interessante, depois nós podemos ver completo. Mas a última coisa que nós fizemos foram... também fizemos poemas visuais com aquelas letras de... acho que é decoupagem, quando passamos os lápis por cima e as letras. Então também criamos isso
com base nas ideias do mar, do oceano, e fizemos algumas tentativas e depois juntamos todos esses meios artísticos que a professora nos ensinou para fazer no final as capas para livros, com a ideia de proteção dos livros por causa da lenda de que Camões teria salvo os Lusíadas a segurar e deixado para trás uma namorada ou assim. Então a professora trouxe-nos essa ideia de proteção dos livros e fizemos com relação a isso. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Lembraram-se de mais alguma coisa em que participaram? Não? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ficou muito bonito. Olha, aquela é máquina de escrever todos os Chaves, que me deu uma peça no final do ano, mandou-me uma peça dele a dizer que era por causa deste trabalho da Gabriela Lançol que fez uma peça. Que maravilha! Nós depois mandamos isto. Mandam, não mandam? Isto é tão bonito. Isto é tão bonito. Isto é uma coisa perfeita.